Uma grande responsabilidade para mim estar aqui compartilhando com os irmãos. Ano passado eu estava previsto para compartilhar também, mas consegui fugir. Esse ano não. E eu fico tentando fugir porque, de fato, é uma grande responsabilidade poder trazer algo para os irmãos da parte do Senhor. Porque falar para vocês aqui não é simplesmente trazer conhecimento que a gente pode adquirir nas nossas leituras, né? Mas é entender a mente do Senhor para poder trazer algo que está no coração de Deus. Porque somente aquilo que está no coração de Deus, que quando é transmitido aos irmãos, pode trazer edificação para as nossas vidas. Então, o máximo, irmãos, que nós, quando compartilhamos a palavra, conseguimos alcançar, são os ouvidos dos irmãos. Mas o Espírito é aquele que consegue alcançar o coração. O coração a gente não consegue alcançar com as nossas palavras. Por mais bem que a gente fale, por melhor que seja a nossa oratória, nós só conseguimos alcançar os ouvidos. É o Espírito que penetra no coração. Eu não sei, meu irmão, qual é o seu intuito quando resolveu vir para a conferência participar desse momento aqui. Eu não sei se você veio para cá realmente com sede da palavra, porque há alguns que vêm, de fato, querendo conhecer o Senhor, querendo ouvir o Senhor, mas há, claro, aqueles que vêm para jogar futebol, para estar com os amigos que não vê, às vezes para conhecer uma menina ou um rapaz. Irmãos, eu não sei qual que é o motivo que você está aqui, mas que nesse momento, nós, todos nós, possamos nos voltar para o Senhor nessa manhã e pedir, clamar ao Senhor, assim como aquele cego Bartimeu clamava ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se você, irmão, veio para cá com uma outra intenção, eu peço, por favor, volte os seus olhos para o Senhor nessa manhã. Se você ainda não fez isso, volte seus olhos e os seus ouvidos para o Senhor. Fala: Senhor, tem misericórdia de mim, fala comigo hoje. Eu preciso ouvir sua voz. Eu não estou feliz com a forma que eu tenho levado a minha vida. Eu não estou contente com a vida espiritual que eu tenho vivido. Senhor, por favor, tem misericórdia de mim. Me cura da minha cegueira espiritual. Me ajuda nas minhas debilidades. Fale comigo hoje. Irmãos, eu creio que o Senhor pode falar. A semente, que é a palavra de Deus, será lançada aqui. Está sendo lançada desde o primeiro dia. Como é que está o nosso coração? Receptível à palavra? Ou é aquela semente que cai à beira do caminho, cai entre as pedras, cai entre os espinhos? Então, irmãos, que nessa manhã o Senhor sonde os nossos corações, que Ele abra os nossos corações para sermos receptíveis à palavra do Senhor. Eu já preparo aos irmãos que o encargo que há no meu coração é um encargo exortativo. Os irmãos aqui de Patos me conhecem, sabem que geralmente eu não compartilho algo exortativo. Raras são as vezes. Mas há algo no meu coração que é uma exortação do próprio Senhor para todos nós. Primeiro para mim, que estou falando, né? Diz o irmão que aquele que fala é o primeiro que ouve, porque meu ouvido está mais próximo da minha boca. Então, tudo que eu falar aqui aos irmãos, os irmãos também saibam que primeiro é para mim e também para todos nós. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conduza, que nada que venha a falar aqui seja apenas conhecimento humano, mas seja a própria vontade e a mente de Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esse tempo. Podemos dizer que porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Tu estás vivo, Senhor. Tu não estás morto. Tu és um Deus vivo e Tu és um Deus que fala. Portanto, nessa manhã, fala aos nossos corações.
Atente os nossos ouvidos para Ti mesmo, Senhor, e para a Tua palavra. Senhor, se nós estamos aqui com outras intenções, queremos nos arrepender e, nesse momento, voltar os nossos olhos para o Senhor, pedindo encarecidamente para que o Senhor possa nos edificar. Foi o Senhor mesmo quem disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Senhor, edifica-nos nessa manhã. Fala aos nossos corações. Só o Senhor pode fazer isso, Senhor. Só a Tua palavra pode penetrar no mais profundo do nosso coração. Senhor, faça isso em nome do Senhor Jesus, para que possamos sair dessa reunião quebrantados, para que possamos sair dessa reunião edificados pela Tua palavra. A Tua palavra, ela é a verdade, e nós queremos seguir a verdade. Nos ajuda, Senhor. Sem Ti, como o Senhor mesmo disse, nada podemos fazer. Nós confiamos esse tempo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir Efésios capítulo 5, versículo 15. É o nosso texto-chave aqui da conferência. Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Meus queridos irmãos, essa passagem do apóstolo Paulo é uma grande exortação para todos nós, quanto à nossa maneira de viver a nossa vida. Como os irmãos já têm falado, existem duas formas de nós vivermos a nossa vida: como alguém nécio ou como alguém sábio. E é sobre esses dois temas que eu gostaria de falar nesses dois tempos que nós teremos. Nosso irmão André e o Natal já trouxeram algo da parte do Senhor nesse tema, mas o meu intuito é fazer algo diferente dos irmãos. Eu não vou ficar propriamente no texto, mas é vermos essas duas maneiras de viver, como nécio e como sábio, à luz de dois personagens das Escrituras. Então, nessa manhã, eu gostaria de analisar com vocês a vida e o andar de Ló. Ló, sobrinho de Abraão, e vamos ver como que Ló, infelizmente, enquanto esteve nessa terra, ele andou como um nécio. E se o Senhor permitir, hoje à noite, nós falaremos sobre o andar como sábio, e vai nos auxiliar nessa meditação a vida de Moisés. Quais que foram as escolhas que Moisés fez, quais foram os caminhos que Moisés trilhou, e ele sim, com certeza, fez escolhas como sábios. Então, hoje à noite, nós falaremos um pouco da vida de Moisés. Nós vamos tentar tirar daqui algumas lições muito práticas para as nossas vidas. Mas, irmãos, antes então dessa manhã a gente começar a falar sobre a vida de Ló, eu queria dar uma pequena contribuição aqui, de maneira introdutória, a esse texto que nós acabamos de ler em Efésios capítulo 5, que é o tema da conferência. Creio que o André já falou bastante, então eu não vou me deter muito aqui, mas apenas uma pequena contribuição. Nesse capítulo 5 de Efésios, o apóstolo Paulo ele vai focar muito na palavra andai. Vocês podem ver que no versículo 2 ele vai dizer: andai em amor. No versículo 8, andai como filhos da luz. No versículo 15, vede prudentemente como andais. Esse andar, irmãos, não é andar uma vez e depois parar. No original, essa palavra andai, ela significa caminhar ao redor. É andar de um lado para o outro. É percorrer um caminho. Ou seja, irmãos, o que Paulo está nos dizendo aqui é que esse andar, ele é um chamado para um estilo de vida permanente nas nossas vidas. Então, quando o apóstolo Paulo vai dizer andar em amor, não é nós amarmos os irmãos hoje e amanhã eu detestar meu irmão. Quando ele diz andai como filhos da luz,
não é sermos filhos da luz aqui, porque aqui é muito simples nós sermos luzes. Não é andar como luz no meio dos irmãos, mas é assim, é andar como filho da luz no meio das trevas. Você é a luz nas trevas. Você é a luz aonde não há luz. Você é a luz no seu trabalho, no meio das pessoas ímpias. Você é a luz na sua escola, na sua faculdade. Você é a luz na sua casa. Então, andar como filhos da luz é você expressar o caráter, a vida, a luz de Cristo em qualquer ambiente que você estiver. Então, o que Paulo está dizendo, irmãos? Você é luz nesse mundo. Viva assim. Ande assim. O nosso amado Senhor, Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, nós não fazemos mais parte das trevas, nós fazemos parte da luz. Então, irmãos, nós precisamos ser esse testemunho visível da expressão de Cristo nessa terra. Se nós falharmos nessa vida de expressarmos a luz de Cristo, irmãos, nós falhamos na nossa caminhada cristã. Nós não cumprimos o propósito de Deus. A palavra vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo aqui. Nós não somos desse mundo. Nosso irmão leu, João. Nós não somos, nós não pertencemos a esse mundo, irmãos. Nós temos que ter muito claro na nossa mente que a nossa passagem nessa terra é muito breve, diante da eternidade que nos aguarda. Poucos anos nós passamos aqui. A nossa vida é estar eternamente com Cristo. Isso tem que ficar claro para nós. Por isso, irmãos, devemos andar como sábio, não como nécio, testemunhando a luz de Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, olha, observem cuidadosamente como vocês têm vivido a vida de vocês. Não ande como um nécio. Talvez antes de vocês virem para a conferência, pode ser que alguns irmãos nem sabiam o que significava nécio. O irmão André já explanou aí alguma coisa, e eu queria também acrescentar algo do que significa ser alguém nécio. No contexto em que estamos lendo aqui, irmãos, Paulo está dizendo que para a gente não andar como nécio, nécio aqui significa alguém sem discernimento espiritual. Alguém nécio não significa alguém sem inteligência natural. É alguém sem discernimento espiritual. O nécio, ele não consegue compreender a vontade de Deus. Ele não consegue compreender o propósito de Deus para a sua vida, para o seu ambiente. Ele não consegue. Ele não tem nenhum discernimento. Ele vive somente a vida natural. Assim é um nécio. Então, irmãos, a diferença entre nécio e sábio, ela não está no intelectual. Ela está no espiritual. Alguém que é nécio, preste bem atenção, ele não consegue discernir o tempo em que ele está vivendo. O nécio, ele não discerne o tempo. Ele não compreende a vontade de Deus. Alguém nécio, ele anda no automático, ele vive sua vida naturalmente. Ele não dá atenção à sua vida espiritual, à sua comunhão com Cristo, o seu relacionamento com o seu Senhor, com o seu Mestre, com o seu Salvador. Não dá atenção. Ele vive uma vida completamente no aleatório, no automático. Por exemplo, irmãos, os irmãos vão lembrar da parábola das 10 virgens. Eu creio que todos conhecemos. 5 eram prudentes. E diz a Bíblia que 5 eram nécias. Tem muitos irmãos que, quando leem essa parábola, pensam que essas 5 virgens nécias é a representatividade de pessoas ímpias. Não são. Diz a Bíblia que elas eram virgens. E virgem, na palavra, dá o sentido de pureza. Elas eram puras. O Natal compartilhou aqui conosco sobre Timóteo, e o conselho de Paulo a Timóteo é que a gente precisa ser alguém puro. E essas 5 virgens nécias eram puras, elas eram virgens. Diz a Bíblia também que elas aguardavam o noivo. Elas também tinham azeite nas suas lâmpadas.
Então veja, irmãos, elas não são pessoas ímpias, não. São pessoas salvas. Porém, elas não levavam azeite consigo. Irmãos, elas tinham lâmpadas. Elas tinham alguma chama. Elas estavam até no grupo certo de pessoas. Elas estavam junto com as virgens prudentes. Mas elas não tinham reserva. Elas não tinham, irmãos, profundidade. Elas não tinham um profundo relacionamento com Cristo. Faltava para elas, tinha uma falta de vida interior, uma vida de Cristo. E essa falta de vida fez com que elas não discernissem o tempo da volta do noivo. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Nós podemos muito bem ser salvos. Nós podemos muito bem ser filhos de Deus, existir em nós a vida de Cristo. Nós podemos receber a vida do Senhor, o Espírito Santo, sermos batizados, entregarmos a nossa vida para Ele. Nós somos filhos de Deus. E mesmo assim, irmãos, vivermos nessa terra como nécio, sem nenhum discernimento espiritual. E, irmãos, é exatamente essa falta de discernimento espiritual que nós encontramos na vida de Ló. E eu gostaria de analisar com vocês a vida de Ló. Vamos abrir Gênesis capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 16. Eu queria que os irmãos atentassem, o meu foco vai ser mais no versículo 16, mas vamos ler todo o contexto, irmãos, para a gente entender o que a gente vai falar. Diz aí, versículo 1, Gênesis 19. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló, assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhes disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os afora a nós para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si e disse-lhes: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Eu tenho 2 filhas, virgens, eu vou-las trarei. Tratai-a como vos parecer. Porém, nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus? Genro e teus filhos e tuas filhas, todos quanto tem na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegado até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele
gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, as tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse. Pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Sabe, irmãos, toda a Bíblia ela foi escrita para o nosso ensino. Toda palavra ela é inspirada pelo Espírito Santo. E toda ela serve para o nosso ensino. Toda ela tem sinais aqui para todos nós, para a igreja. E a vida de Ló é um grande sinal para as nossas vidas. Diz o versículo 16 aí. Se você puder, sublinhe isso na sua Bíblia. Como, porém, se demorasse. Irmãos, quem que é esse homem que demorou a sair de Sodoma? Ele é sobrinho de Abraão. Abraão, chamado amigo de Deus. Ló morava em Sodoma, uma cidade extremamente pecadora. E Ló tem diante dele 2 anjos que já falam para ele a sentença dessa cidade. Ló, essa cidade será destruída. Saia dela. Você e sua casa. Saia dessa cidade. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Ló se demorou. Mas quem era Ló? Eu preciso deixar bem claro, irmãos, quem é esse homem. Porque Ló, ele não era alguém mau. Ló não era um ímpio. Ele não era um incrédulo. Ló não era alguém mundano. Ló não era nada disso. Esse Ló aqui, ele é um crente verdadeiro no Senhor. Se formos traduzir para a linguagem do Novo Testamento, né? Ele era um crente. Ele era uma pessoa convertida. Ele era um filho de Deus. Tinha nele o temor de Deus. Ele era alguém justificado. E eu não estou dizendo aqui, irmãos, a minha opinião do que eu acho sobre Ló, mas o que a própria palavra deixa claro sobre Ló. 2 Pedro 2,8 vai dizer, Pedro dizendo que e livrou o justo Ló. Ló tinha, irmãos, a graça de Deus com ele, porque não seria possível viver tanto tempo em Sodoma sem a graça de Deus estar com ele. Pedro vai dizer que Ló atormentava a sua alma por causa do pecado da cidade de Sodoma. Mesmo depois de muito tempo morando em Sodoma, Ló ele não se tornou alguém frio em relação ao pecado, como muitos fazem hoje. Muitos cristãos, irmãos, convivem tanto com certos tipos de pecados que aqueles pecados que nós vemos nem causam dor mais em nós. Às vezes nós até rimos com esses pecados. Isso não dói o nosso coração. Nós achamos engraçado. Pode ser que a gente até concorde com alguns pecados. Nós temos vivido uma época, irmãos, que muitos ditos crentes têm concordado com a homossexualidade. Tá tudo bem, isso não é pecado, não. Não atormenta a sua alma. Esses pecados não trazem dor. Muitos agora estão até concordando com certos pecados. Mas Ló, irmãos, Ló não era assim. Ló, ele atormentava a sua alma. Ele se incomodava com aquelas práticas ao seu redor. Ele era um homem justo, ele era íntegro. Mas mesmo sendo assim, diz a palavra aí, como porém se demorasse. Ló demora a sair de Sodoma. Ló conhecia, irmãos, a terrível situação dessa cidade. Ló sabia da destruição que viria sobre aquele lugar. Mas ele mesmo, que sabia da destruição, ele demora a sair de lá. Ló era alguém que conhecia Deus. Ele sabia que a palavra de Deus, quando Deus falava alguma coisa, a palavra de Deus se cumpria. Ele sabia que a palavra de Deus não voltava atrás. Provavelmente, ele viu a palavra de Deus se cumprir várias vezes na vida de seu tio Abraão. Mas mesmo assim, diz a Bíblia que Ló, ele se demora. Como, porém, se demorasse? Ló estava ali num lugar muito perigoso, irmãos.
Ele sabia disso, ele corre lá nos seus genros para avisar, olha, vamos sair da cidade. Essa cidade vai ser destruída por Deus. Mas, mesmo assim, Ló demora a sair de Sodoma. Ló, ele foi lento, quando ele precisava ter sido rápido. Ló, ele estava ali com o seu coração dividido. Ele estava relutante com aquelas palavras que tinha ouvido daqueles anjos, quando ele deveria ter deixado tudo para trás e, sem pensar duas vezes, abandonado aquele lugar. Irmãos, quando eu leio essa palavra e esse trecho aqui, eu fico impressionado, porque parece inacreditável como que Ló pode demorar sabendo da destruição que viria sobre aquele lugar. Mas, irmãos, isso nada mais é do que um sinal para nós. Porque, irmãos, mesmo parecendo tão inacreditável que Ló se demorasse, existem muitos crentes como Ló. Existem crentes, irmãos, que não vivem e não praticam aquilo que conhecem de Deus, aquilo que já conhecem da palavra de Deus. Nós podemos, irmãos, conhecer a verdade. Nós podemos até conhecer a vontade de Deus clara que está nas Escrituras, como o nosso irmão trouxe ontem. Existem vontades claras que a gente não precisa ficar orando, perguntando a Deus qual a sua vontade para isso. Já está nas Escrituras. E a gente pode até conhecer elas, mas ainda assim vivermos tão distantes dessa vontade, tão alheios ao propósito de Deus, à vontade de Deus. Nós podemos dizer, irmãos, que amamos a Cristo, nós amamos a verdade, nós podemos gostar de conferência, podemos gostar de bons pregadores, nós podemos amar boas palavras. Nossa, como aquele pregador, eu gosto dele, como que ele prega bem. Nós concordamos com eles, nós gostamos dos seus ensinos, mas continuamente podemos viver uma vida totalmente contrária àquilo que nós temos aprendido, àquilo que nós temos ouvido, aquilo que nós já sabemos ser o caminho correto. Nós sabemos que o caminho correto é para cá, mas nós estamos vivendo para cá. Muitas vezes vivemos para nós mesmos. Nós podemos, irmãos, acreditar no céu, acreditar no reino de Deus e não fazer força nenhuma para estar no céu e ser participante do reino de Deus. Nós podemos acreditar no inferno e não ter medo nenhum de ir para o inferno. Nós sabemos, irmãos, que o tempo, ele é curto, o tempo que nós vivemos hoje. Mas podemos estar vivendo como se ainda tivéssemos muito tempo pela frente. Nós temos muita vida ainda a viver. E jovem geralmente pensa assim, jovem não pensa que vai morrer. Jovem acha que é eterno. Nós sabemos, irmãos, nós temos ouvido que o juiz dessa terra voltará em glória para buscar o seu povo, para reinar sobre essa terra. E mesmo assim, irmãos, parece que nós estamos adormecidos. Nós estamos vivendo no automático. Vocês lembram, no jardim de Getsêmani, o nosso amado Senhor estava prestes a ser crucificado. Era um tempo muito importante na vida do Senhor, onde ele consumaria a sua obra. Ele seria morto, seria capturado pelos inimigos. E aí ele vai ali para aquele jardim e chama 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Os irmãos lembram? E Jesus vai ali com a intenção de orar. Jesus fala, olha, fiquem aqui, vigiai, orai comigo, enquanto eu vou ali orar. Jesus ora então ao Pai, soa gotas de sangue. E quando ele volta, o que os discípulos faziam? Eles estavam dormindo. Naquele tempo tão importante na história da humanidade. Sabe o que isso significa, irmãos? Relaxamento na devoção. Nós estamos relaxados. Nós achamos que está tudo bem. Nós vivemos ainda com muito tempo. E nós não damos importância à nossa vida espiritual, à nossa vida de intimidade com o Senhor. Eu gosto de falar isso e muitas vezes já falei para os irmãos aqui de Patos, os irmãos vão me suportar. A palavra fala, irmãos, em Mateus, se eu não me engano, capítulo 7, muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo. E o Senhor vai dizer assim, aparta-te de mim,
Eu não vos conheço. Sabe que palavra é essa? Eu não vos conheço? Sabe quando Maria engravidou do nosso Senhor? E José, então a palavra vai narrar ali que José, enquanto Maria não concebeu e deu à luz a Jesus, José não conheceu Maria. Fala de um conhecimento íntimo. A mesma palavra é usada ali. Senhor, em teu nome nós fizemos tantas coisas, aparta-te de mim. Eu não conheço vocês. O que o Senhor está dizendo, irmãos, aparta-te de mim, eu não tive intimidade com você. Você não teve intimidade comigo. Você não me buscou. Você não me conheceu. Aquelas pessoas são salvas, irmãos. Mas elas vão perder tanto porque não tiveram intimidade com o seu amado Senhor. E tantas vezes, irmãos, nós corremos o risco de ser como essas pessoas. O nosso relaxamento na nossa devoção. Estamos dormindo, assim como aqueles 3 apóstolos. Irmãos, tenhamos cuidado. Quando nós vivemos assim, sabe o que isso significa? Que nós somos como Ló. Nós estamos com o nosso coração dividido. Nós estamos ali, podemos dizer que relutantes com aquilo que nós conhecemos das Escrituras. Nós relutamos, nós sabemos a verdade, mas nós não queremos viver a verdade. Nós não queremos obedecer o que a palavra nos orienta. Nós queremos viver da nossa própria maneira. E isso é ser relutante, irmãos. É conhecer a verdade e não viver de acordo com a verdade. Ló demorou. Demorou a sair de Sodoma. E nós também, muitas vezes, demoramos. Mas, irmãos, por que Ló demorou? Quais que são as razões que fizeram Ló ser tão relutante? Por que Ló não saiu logo de Sodoma, sabendo da destruição? Em primeiro lugar, irmãos, prestem bem atenção, anote isso. Ló fez escolhas erradas na sua juventude. Abraão e Ló, quando nós vamos ler a história, eles ficaram muito ricos e já não podiam mais habitar juntos, no mesmo local. Então Abraão fala para Ló, Ló, nós não podemos mais ficar juntos. Escolha um lugar para você ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E diz a Bíblia, irmãos, que Ló olhou para as campinas do Jordão e foi para lá. Viu que lá era uma boa terra para a sua produção, era uma boa terra para gado, cheia de pasto. Mas sabe qual é o problema, irmãos, das campinas do Jordão? Que era perto de Sodoma. Era para o lado de Sodoma, uma cidade terrivelmente pecadora. Os homens de Sodoma seriam os vizinhos de Ló, homens ímpios. Mas, irmãos, não tem nada a ver. Ló, ele não se importa com isso. Aqueles homens eram grandes pecadores diante de Deus. Mas o que tem? Aqueles homens eram ricos, a sua terra era rica. Ló deseja ter aquele campo para os seus rebanhos. Sabe, irmãos, o que é isso? Isso se chama falta de discernimento espiritual. Isso é andar como um nécio. É fazer uma escolha por vista. E não uma escolha por discernimento. E não uma escolha por direção de Deus. Veja, irmão, Ló não pediu nenhuma direção ao Senhor. Abraão fala para ele, para onde você escolheu, eu vou para o lado contrário. Ló então já viu, já resolveu. Ele poderia estar, Senhor, para qual lado eu vou? Para onde o Senhor quer que eu vá? Não. Ele olhou com seus olhos naturais e viu, lá é uma terra boa, é para lá que eu vou. Irmãos, a juventude, e foi interessante que eu estava participando ali do devocional dos irmãos, e uma irmã falou exatamente isso. Na nossa juventude é onde nós fazemos muitas decisões importantíssimas para o restante da nossa vida. Muitas decisões que nós tomamos hoje, na nossa juventude, elas ecoarão para o resto da nossa vida. Então veja, irmãos, que momento importante você vive. Eu vivo. Ló viveu uma vida inteira em lamento por ter feito uma escolha errada. A vida de Ló, irmãos, foi uma vida terrível.
uma vida aflita, uma vida amargurada, uma vida amarga, difícil. Apesar dele ter sido salvo, teve muitas aflições em sua vida por escolhas que fez na juventude. Irmãos, que fase importante da vida que todos nós estamos. Eu também sou jovem. As irmãs falaram que eu tinha 26, né? 33, perdão. Obrigado, meu irmão. Então eu posso me incluir aqui muitas decisões, irmãos, que eu e você tomamos hoje, elas farão parte do restante da nossa vida. Então, irmãos, qual profissão que eu vou seguir? Aonde que eu vou morar? Com quem eu vou me casar? Tudo isso, irmãos, precisam ser decisões feitas na nossa juventude, provavelmente. Então, irmãos, não seja como Ló. Não faça uma escolha por seus olhos naturais. Se você ainda não sabe o que fazer, irmãos, que decisão tomar para a sua vida, procure ouvir os conselhos. Ouça o conselho dos seus pais. Sabe, irmãos, eu já sou casado há 5 anos. Eu já moro fora de casa há bem mais tempo. Mas graças ao Senhor, toda decisão difícil que eu preciso tomar na minha vida, eu preciso pedir conselho para o meu sogro hoje e também para os meus pais, mesmo casado. Pai, eu estou na dúvida, o que eu faço? Meu sogro, eu preciso de ajuda. Eu não sei o que eu faço, que decisão que eu tomo. Irmãos, isso é vida para nós. Porque senão a gente vai tomar decisões no impulso, né? Aquilo que os nossos olhos veem. E tantas vezes eu tomei decisões assim. Depois de casado. Não é? Ana Clara, minha esposa, é prova. E como nós sofremos. Por não ter tido discernimento espiritual, fazemos escolhas e depois lá na frente, que sofrimento. Por ter feito uma escolha fora da vontade de Deus, fora da direção do Senhor. Então, irmãos, você quer ser sábio? Peça conselhos. Não pense que você sabe de tudo. Peça ajuda. Na multidão dos conselhos há sabedoria. Você quer, irmãos, conhecer alguém para se casar com ela? Você quer ter um relacionamento sério com uma pessoa e se casar, né, Wesley? O Wesley é louco para casar. Você vai casar, viu, meu irmão? Tá bem. O Wesley estava namorando, e aí, me perdoe, meu irmão, depois a gente corta aí, ó. Aí ele estava namorando, jejuando, fez 7 dias de jejum para a namorada dele. E aí a namorada dele proibiu ele de jogar futebol, não queria que ele jogasse futebol. Aí ele abandonou o futebol. Depois a namorada dele terminou com ele. Aí ele ficou sem o futebol e sem a namorada. E sem joelho, machucou o joelho aí. E com fome. Não, o jejum valeu a pena. Mas, irmãos, a gente quer ter uma direção clara. A gente quer ter uma direção clara de Deus. A gente quer saber qual é a vontade de Deus para os nossos relacionamentos. Não podemos ser como Ló. A gente não pode olhar pelas nossas vistas, pelos nossos olhos naturais. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente é muito iludido. O nosso coração é extremamente enganoso. Quando a gente amadurece, a gente olha para trás na nossa vida, a gente fala, rapaz, que escolha esquisita que eu fiz. Por que eu tomei esse caminho? Por que eu não fui para o outro lado? Mas na época os nossos olhos viam só aquilo. Irmãos, quando a gente conhece alguém, essa pessoa ela é tão linda, e a gente se apaixona, e a gente é iludido, porque tal pessoa é perfeita demais. Nossa, eu quero me casar com ela, se não for ela, eu não caso com ninguém. Eu fico solteiro o resto da vida, porque tem que ser ela. O jeito que ela me olha, o jeito que ele me olha, o jeito que ele conversa comigo. Irmãos, e quando nós somos jovens, nós somos facilmente iludidos com palavras, com gestos, né, com um toque. Mas, às vezes, irmãos, a pessoa que você quer casar, que você quer se relacionar, é uma pessoa que não teme ao Senhor. É uma pessoa que não tem o temor de Deus, que ama o mundo,
ela vive uma vida na carne. Irmãos, quantos exemplos? Nós temos alguns anciãos aqui, os irmãos podem falar. Quantos exemplos que nós temos de irmãos e irmãs que se casaram porque seguiram os seus olhos naturais. E depois, irmão, depois de um tempo, foram pedir conselho aos irmãos, e os irmãos falaram, não case com tal pessoa, não faça isso, não é boa, fulano não é bom para você. Não, você não sabe de nada. E aí casa com tal pessoa. Tragédia, sofrimento, divórcio. Irmãos, que tristeza quando os irmãos querem se relacionar com alguém e rejeitam o conselho dos anciãos. Eu, particularmente, eu não conheço ninguém, nenhum casal, que tenha dado certo, que tiveram sido contra os conselhos dos presbíteros e dos pais. Se você é contra se o presbítero da sua localidade fala algo para você e você vai contra e casa com tal pessoa, irmãos, você está fadado ao fracasso. Eu não conheço ninguém, eu conheço vários que deram errados, ninguém que deu certo. Irmãos, tantos casamentos que acontecem sem dar os ouvidos, sem atentar aos conselhos e vive uma vida triste, irmãos, um casamento que não foi estabelecido por Deus, que está fora dos princípios de Deus, vocês não têm ideia do que sofrimento que é, que tristeza que é. Porque na hora do namoro, na hora da paixão, né, a gente é cego, irmão. A gente não compreende. Tudo na pessoa é perfeita. Você vê uma irmã assim, você fala, rapaz, ela é perfeita, não tem defeito nessa mulher. Aí você casa com ela, nasce um rabinho aqui atrás, 2 chifres. Aí você vê que a mulher, que era uma princesa, parece o Satanás. Depois a gente corta aí. Irmãos, então, a gente precisa ter muito cuidado com as escolhas que nós fazemos. Porque essas escolhas, irmãos, são feitas na juventude. E na juventude, nós não temos discernimento completo das coisas. Por isso nós dependemos e precisamos do auxílio dos anciãos. Não tente tomar sua vida, irmãos, e viver de acordo com o que você pensa, com o que seus olhos veem. Senão você vai tomar uma atitude como Ló. As Campinas do Jordão. Era bonito aos seus olhos, mas era ao lado de Sodoma. E trouxe grande prejuízo para ele. Mas em segundo lugar, Ló ele se mistura com os pecadores quando não tinha, irmãos, nenhuma necessidade para isso. Em Gênesis 13, versículo 12, vai dizer que Ló ele armou as suas tendas até Sodoma. Mas nos parecia que ele ainda não estava em Sodoma. Mas, irmãos, no capítulo 14 vai dizer que Ló já estava lá, morando em uma das ruas daquela cidade pecadora. Ele já estava morando em Sodoma. Ele abandonou o campo e foi morar junto com aquele povo. Irmãos, a gente não compreende, não sabe o que aconteceu de fato, né? Talvez a mulher dele possa ter pedido para ele mudar do campo para a cidade, porque ela não gostava muito do campo. Talvez as filhas dele queriam sair do campo porque na cidade podiam se relacionar com as pessoas, podiam se casar, constituir família. Talvez as filhas queriam ir para a cidade porque lá na cidade de Sodoma era uma cidade mais animada, no campo era muito desanimado. Talvez o próprio Ló quisesse morar em Sodoma para fazer os negócios. Talvez seria mais fácil para ele negociar estando morando em Sodoma. Não sabemos qual foi o motivo real que levou Ló a morar em Sodoma. Mas uma coisa nós sabemos, irmãos. Não existia nenhum motivo importante para que Ló morasse em Sodoma e se relacionasse com aquele tipo de pessoa. Meus irmãos, quando nós fazemos essas duas decisões de Ló, nós tomamos decisões por vista e nós nos relacionamos estreitamente com ímpios, até mesmo casamos com ímpios. Irmãos, isso vai destruir a sua vida espiritual. Se você tomar essas duas decisões, isso diminuirá o seu interesse pelas coisas de Deus, pelas coisas eternas. Você se tornará uma pessoa menos sensível ao pecado. O pecado não vai doer no seu coração. Você vai ser uma pessoa sem nenhum discernimento espiritual. Você vai viver como um nécio se você tomar essas duas atitudes de Ló.
tomar decisões por vistas e se relacionar estreitamente com ímpios. Se você toma essas duas decisões, irmãos, o diabo ganhará espaço no seu coração. Na batalha, você vai perder terreno. Na luta contra o pecado, você, irmão, vai ser uma presa fácil. Você não vai suportar o pecado. Por exemplo, irmãos, a gente tem na vida de Sansão. Todos nós conhecemos a história, aprendemos desde cedo. Mas Sansão não deu o devido valor ao seu voto. Ele era um nazireu de Deus. Ele era um homem consagrado a Deus, deveria ser consagrado ao Senhor. Mas ele desprezou tudo isso. E nós sabemos o final da sua vida. Ele é capturado ali pelos seus inimigos. Seus inimigos então cortam o cabelo de Sansão. O símbolo da sua consagração é cortado. E assim acontecerá conosco, irmãos. Se nós tomarmos as duas decisões de Ló, nós vamos ficar totalmente debilitados na nossa vida de consagração. Não haverá consagração nas nossas vidas. Não haverá santidade. Porque nós não estamos importando com a vontade de Deus, com o propósito de Deus. Não haverá em nós nenhuma consagração, então, como Sansão, nós teremos nossos cabelos cortados. Também Sansão teve os seus olhos furados. A sua visão foi retirada dele. Claro, Sansão já não tinha nenhuma visão quando estava ainda ainda não estava cego. Então, quando aqueles homens furaram os olhos de Sansão, aquilo representava exatamente como foi a sua vida, sem nenhuma visão espiritual, sem nenhuma visão de Deus. E assim acontecerá conosco, irmãos, se nós tomarmos as duas escolhas de Ló. O diabo vai cegar os nossos olhos para as coisas eternas e vai colocar os nossos olhos para as coisas naturais. E nós vamos perder tempo nessas coisas naturais. Nós não vamos olhar, não vamos buscar as coisas do alto, aonde Cristo vive. Então, como isso é importante, irmãos. No final da vida de Sansão, Sansão então trabalha ali empurrando. Diz ele que ele empurrava um moinho pesado. E ele andava ali em círculos, empurrando o moinho. E assim será a nossa vida se nós fizermos as duas escolhas de Ló. Nós andaremos em círculo. Nós vamos fazer uma força danada para encontrar a felicidade, a alegria, a paz, o gozo. Nós vamos fazer uma força danada e vamos andar em círculo. Nós vamos achar que a felicidade está no dinheiro, então nós vamos buscar o dinheiro, vai fazer uma força danada para ser rico e vai conseguir talvez o dinheiro. E vai ver que isso é uma bolha de sabão. Vai tocar no dinheiro e pum, explodiu. Aquilo não trouxe felicidade. Não, então eu vou casar porque eu quero fazer sexo. Eu não quero mais ser virgem. Eu quero ter prazer no sexo. E aí casa. E aí você percebe, irmão, que isso também não satisfaz completamente o coração do homem. Não, então eu vou entrar na bebida. E eu quero curtir minha vida na farra. E eu quero viver do jeito que, dissolutamente, como diz a palavra. E aí a gente vive a vida da nossa maneira. E faz uma força danada. Porque acha que ali nós encontraremos a felicidade. E aí nós vamos perceber que também isso é vazio. Assim como Sansão, irmãos, o diabo vai cegar os nossos olhos e vai fazer a gente ficar andando em círculo. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Irmãos, considere no seu coração essas palavras. Mantenha isso fresco na mente de vocês. Se você não quer ser alguém com o coração dividido, alguém relutante, inconstante, irmãos, tome cuidado para não se misturar sem necessidade com os ímpios. Claro, nós estamos no mundo, nós precisamos nos relacionar com eles, nós fazemos negócios com eles. Mas, irmãos, não tenha um estreito relacionamento com o ímpio. Que não seja um ímpio o seu melhor amigo. Que não seja um ímpio a pessoa que você deseja casar. Pense na vida e nas escolhas de Ló. Lembre-se disso, irmãos, ao escolher um lugar para morar. Porque não é suficiente uma casa confortável. Não é suficiente você ter passado apenas numa universidade boa. Você tenta em todos os lugares, passei na melhor universidade. Mas, irmãos, em primeiro lugar vem a sua alma. A sua vida cristã.
Esse lugar que você vai, que você deseja ir, tem irmãos lá para me congregar? Tem irmãos lá que eu possa ouvir a palavra, que eu possa ter comunhão? Ou eu vou ficar lá totalmente sozinho, abandonado? Irmãos, não negligencie isso. Vocês lembram das escolhas de Elimeleque? Alguns anos atrás, eu estava comentando ontem, eu vejo aqui algumas pessoas que estavam naquelas reuniões lá em Contagem. Conferência em Contagem, nós estudamos todo o livro de Ruth, vocês lembram? Quem aqui estava? Olha aí. Nós estudamos todo o livro de Ruth, os irmãos vão lembrar. Havia fome na terra de Belém, e o que Elimeleque fez, irmãos? Ele foi para Moabe. Resolveu no seu coração, não, vou para Moabe, eu quero fugir da fome. E aí foi para Moabe, irmãos. Moabe era uma terra inimiga do povo de Deus. Lá era uma terra idólatra. Lá eles não poderiam adorar ao Senhor em Jerusalém. Lá eles não teriam comunhão com o seu próprio povo. Lá eles estariam totalmente alheios, distantes do povo de Deus, que era o povo de Israel. E diz a Bíblia, irmãos, que Elimeleque e Noemi, eles ficaram lá durante 10 anos. Eles poderiam ter voltado antes, talvez a fome já devia ter passado bem antes, mas eles ficaram lá. Eles se acostumaram com aquela vida ali totalmente alheia ao congregar, ao reunir, à comunhão. Irmãos, muito cuidado. Elimeleque morreu lá em Moabe. Seus filhos, Malom e Quilion, também morreram lá. Eles poderiam ter voltado para Belém, mas não quiseram. Eles, inclusive, casaram lá. Irmãos, muito cuidado com as escolhas que vocês fazem para morar. Lembre-se disso, irmãos, ao escolher uma carreira para você trabalhar. Um salário alto não é suficiente se isso te custar a sua vida de comunhão. E graças ao Senhor, estava ali ouvindo também a meditação dos irmãos ali, e essa mesma irmã diz que abriu mão do seu trabalho bem sucedido. Custou a conseguir esse emprego, mas diz ela que estava tirando o seu congregar. Ela não estava conseguindo dedicar tempo aos irmãos. E o Senhor foi falando para ela que ela precisava abandonar. E ela abandonou. Irmãos, um salário alto não é suficiente. Em primeiro lugar, vem a nossa vida cristã, a nossa vida com Deus. Irmãos, há tantos jovens que tomaram a decisão de mudar de cidade. Nós conhecemos alguns. Eu vou mudar de cidade, eu quero fazer tal faculdade e eu vou mudar para lá. E aí mudaram, saíram da casa dos seus pais porque queriam trabalhar, queriam progredir na sua vida profissional. Sabe o que foi acontecendo, irmãos? Pouco a pouco. Foi distanciando dos irmãos, não tinha mais tempo para comunhão, não tinha mais tempo para reunir, e pouco a pouco foi se esfriando. Daqui a pouco, a vida de igreja, a vida de comunhão não foi mais fazendo falta para ela, não era mais um cotidiano dela. E aí começou a andar por vista. Aí começou a pôr metas muito grandes. Não, eu quero ser isso, quero ser aquilo. E aí começou a buscar essas coisas. Começou a desejar coisas terrenas. A crescer, a prosperar. E começaram, então, a se relacionar com pessoas que não conheciam o Senhor. E hoje, irmãos, tantos estão totalmente distantes da comunhão. Fora, vivendo uma vida como o mundo vive. Irmãos, tomem cuidado com as escolhas de Ló. Lembre-se disso, irmãos, quando vocês forem, mais uma vez, o André e o Natal falaram, né? Todo pregador fala isso, mas, irmãos, mais uma vez, lembrem-se disso quando vocês forem escolher alguém para você casar. Porque casamento, irmão, você não pode casar, não quero mais não. E resolver soltar não, largar não. Casamento é para a vida toda. É uma decisão importantíssima para a sua vida. Então não é suficiente você estar apaixonado, apaixonada pela pessoa. Nossa, mas vocês são tão parecidos. É preciso, irmãos, algo além disso. Pensa na sua alma. Essa união que você deseja ter, ela vai te trazer para perto de Cristo ou para perto de Sodoma. Esse casamento, ele vai te arrastar para uma vida espiritual em crescimento ou para uma miséria de vida espiritual.
Esse seu relacionamento te tornará mais santo ou mais mundano? O seu amor pelo Senhor aumentará ou diminuirá, se caso você se relacione com tal pessoa que você quer? Irmãos, levem tudo isso em conta. Cuidado. Lembre-se das escolhas de Ló. Talvez você está me ouvindo aqui e deve pensar, bom, mas eu sou uma ovelha do Senhor, eu sou cristão, eu não preciso me preocupar com esses detalhes tão insignificantes, talvez. Eu já não vou para o inferno, tá bom. Eu já fui salvo. Sabe o que eu pensava, irmãos, quando eu era mais novo? Se eu não for para o inferno, já está bom demais. Aí eu posso viver a minha vida, porque eu já estou salvo. Mas, irmãos, se você for uma pessoa relutante, alguém com o coração dividido, se você não crescer na sua vida espiritual, e uma vida sem crescimento espiritual é uma vida doente. Não é o propósito de Deus. Você pensa, irmão, se uma criança nasce e ela não desenvolve, ela não cresce, isso é um sinal claro de que há algo errado com ela. Assim é a nossa vida cristã. Se nós não progredimos, se nós não crescemos, existe algo errado. Se você, irmãos, fica detido em Sodoma, se você fica detido nos seus pecados, se você não progride, se você faz escolhas erradas que irão impedir o seu crescimento com Deus, se você faz escolhas que vão cegar os seus olhos espirituais para as coisas eternas, irmão, sinto dizer, você vai viver uma vida terrível nessa terra. Terrível. Uma vida sem alegria, uma vida sem paz, sem prosperidade espiritual. Uma vida infrutífera. E eu acredito que nós queremos poupar vocês disso, de viver uma vida tão triste. Talvez você possa dizer, bom, essas palavras, elas não são para mim, porque eu sou um cristão zeloso. Eu amo o meu Senhor, eu tenho tido comunhão com Deus, eu não tenho olhado por vistas, não tenho tido relacionamento com pessoas do mundo. Mas, irmãos, não se enganem. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque, irmãos, basta nós andarmos nas pegadas de Ló, fazermos coisas erradas, escolhas erradas, e a nossa vida desanda assim. Ó. Eu tive um grande amigo na minha vida. Desde criança nós nascemos juntos, praticamente, crescemos juntos. E esse irmão, para mim, era um grande exemplo. Nós estudamos juntos na mesma sala. E ele na escola, irmãos, ele era um testemunho vivo, um testemunho claro do que era ser um cristão. Ele era alguém assim totalmente diferente de mim. Eu era meio perturbado. Mas ele era um exemplo. E eu olhava para ele e falava, rapaz, como é que ele consegue viver tão jovem, uma vida tão pura? E eu invejava aquilo lá, falava, que exemplo que é esse irmão. Nunca tinha se relacionado com ninguém. O irmão assim, irmão exemplar. Crescemos juntos, crescemos no meio dos irmãos. Mas, irmãos, depois de velho, mais velho, uma mulher entrou na vida dele. Já fazem, eu acredito que uns 7 anos que eu não falo com esse irmão. Esse irmão era o meu melhor amigo. Eu contava a ele pecados íntimos meus. E eu tinha confiança mais do que com meu pai. Mas uma mulher entrou na vida dele. E eu lembro que quando ele ia casar com ela, eu falei com ele, não faça isso. Os pais dele falaram, não faça isso. Os presbíteros da igreja, não tome essa decisão, não faça isso. Mas ele resolveu não ouvir ninguém. Não ouviu os pais, não ouviu os presbíteros, não ouviu ninguém. E casou com ela. Irmãos, desde então, a mulher dele tirou o relacionamento dele com os pais, com os próprios pais. Tirou o relacionamento dele com todos os amigos que ele tinha. Tirou o relacionamento dele com os irmãos. Parece que ele deu um reset na vida dele, excluiu todas as pessoas que fizeram parte da sua infância, da vida, aquelas amizades, excluiu tudo por causa dessa mulher.
casou com ela. Depois de um tempo, ela não podia engravidar, adotou uma criança. Só que a criança tinha 12 anos de idade. Depois de um tempo, adotou outra criança. E essa criança tinha 14 anos de idade. Ela adotou praticamente 2 homens para dentro de casa. Isso não é errado, viu, irmãos? Mas você precisa ter um tremendo discernimento para tomar uma atitude dessa. Irmãos, o filho mais novo pegou uma faca e atentou contra esse meu amigo. E o que ele fez? Ele devolveu a criança. O problema é que não podia devolver da forma que ele devolveu. Tomou um prejuízo, irmãos, uma multa de mais de 200 mil reais. Sabe por quê, irmãos? Fruto de uma escolha errada. Não houve conselhos. Ele tinha uma herança para receber, recebeu grande parte da herança. E a maior parte da herança foi para pagar essa multa. Irmãos, esses são frutos que existem nas vidas das pessoas que não pedem conselhos, que querem fazer daquilo que a sua vista faz. Eu não comentei com vocês, mas esse jovem, ele era um jovem puro, virgem, até lá depois dos seus 20 anos de idade. Mas essa mulher tirou a sua virgindade antes de casar. Então ele começou a morar com ela, e nós não acreditamos, era algo assim, era uma coisa totalmente, para nós, era impossível disso acontecer. Mas ele começou então a morar com ela antes, e é que nós falamos, pai, não faça isso, faça da forma correta, pelo menos. Não. E tudo isso então desencadeou, irmãos. E hoje, quando eu olho para ele, vejo aí algumas fotos, dá para ver claro que ele está uma pessoa assim, triste, amarga. Seu semblante, a gente consegue ver que não há alegria. Irmãos, Ló é um sinal para mim e para você. Tome cuidado. Não seja relutante. Mas quais foram os frutos que Ló deu? Quais são os frutos dessa relutância de Ló? Você pode dizer assim, tá bom, mas Ló foi salvo no final, pelo menos, não é? Ele não foi para o inferno, isso para mim já está bom. Mas, irmãos, uma vida em santidade e uma vida em plena alegria, elas são totalmente unidas. Não há, irmãos, a possibilidade de nós vivermos uma vida feliz e alegre e contente, realmente uma vida alegre nessa terra, se nós não seguirmos a Cristo sem reservas. Uma vida em consagração, uma vida em santidade. Nós não podemos esperar viver essa vida tão feliz, em paz, sermos plenamente satisfeitos em tudo, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa vida financeira, sermos úteis nessa geração, se nós, irmãos, nos contentarmos apenas em não ir para o inferno. Olha só os frutos que Ló deu. Em primeiro lugar, Ló não fez o bem enquanto ele estava entre os habitantes de Sodoma. Ló viveu em Sodoma provavelmente por muitos anos. Ele provavelmente teve muitas oportunidades de falar de Deus para aquelas pessoas pecadoras daquele lugar. Mas parece, irmãos, que a vida dele, o seu testemunho, ele não causou efeito naquelas pessoas. Nenhum justo foi encontrado em Sodoma. Nenhum dos seus vizinhos, nem os seus conhecidos, nem mesmo os seus genros. No versículo 14 aí de Gênesis 19 vai dizer que Ló foi lá avisar os seus genros. Olha, a cidade vai ser destruída. Mas os genros deles acharam que ele gracejava com eles. Sabe o que significa? Era o mesmo que dizer assim, ó, quem se importa com o que esse homem fala? Que duro. Até mesmo, irmãos, a sua mulher, ela sai com ele, mas o coração dela não era convertido. O coração dela estava em Sodoma, ela olha para trás e vira uma estátua de sal. As suas filhas saem com ele, mas para tentar o seu pai é um pecado terrível. E levaram o seu pai, Ló, a cometerem um pecado de incesto. Embebedaram o seu pai e as duas tiveram relações com o seu próprio pai. E desse relacionamento surgiram duas nações inimigas de Israel, os amonitas e os moabitas. Irmãos,
Assim é alguém relutante, alguém com o coração dividido, alguém inconstante. Aquele que não vive de acordo com o conhecimento que possui, a sua vida ela não gera impacto na vida dos outros. Seu testemunho não influencia ninguém. O fruto, irmãos, que daremos se nós seguirmos a Ló é viver uma vida salvo. Nós seremos salvos do inferno, sim. Mas uma vida, irmãos, que quando passar o fogo do Senhor nas nossas obras, não vai sobrar nada. O testemunho de Ló não ajudou ninguém a ser salvo. Seus genros, sua mulher, suas filhas. Em resumo, irmãos, Ló parecia estar sozinho na sua família. Ele não conseguiu fazer ninguém que temesse a Deus. E assim é um homem inconstante, um homem com o coração dividido. Ele não tem moral, o Natal falou isso. Ele é desprezado. O povo daquela cidade, ele poderia pensar, bom, se ele acreditasse mesmo nessas palavras que fala ou naquilo que ele crê, ele não moraria aqui com a gente. Irmãos, nós precisamos cuidar do nosso testemunho para que possamos produzir frutos para o Senhor. Eu trabalho, os irmãos sabem, eu tenho uma empresa de segurança eletrônica, eu faço instalações de câmeras de segurança. E tem dois rapazes que, às vezes, são de empresa concorrente e, às vezes, eles me ajudam num trabalho maior. E os dois dizem que são crentes. Sabe o que o pai e o filho, sabe o que um chegou a falar para mim, perguntar para mim? Você nunca chegou, eu não vou falar com as palavras dele, mas os irmãos vão entender. Você nunca se relacionou com uma cliente, não? Irmãos, eu estou em casas, às vezes, de mães solteiras, mulheres sozinhas, jovens. E ele fez a pergunta, você nunca se relacionou com ninguém do seu trabalho, nenhuma cliente, não? Dando a entender que ele mesmo se relacionava com clientes, casado e diz que é crente. O seu filho, que trabalha com ele, faz piadas, irmãos, imorais e toca teclado lá na reunião. Irmãos, muitas vezes nós não influenciamos ninguém porque nós não vivemos de acordo com aquilo que nós acreditamos. Se nós dizemos que somos cristãos, como nós podemos viver de uma maneira igual ao mundo? E se nós vivemos de maneira igual ao mundo, como que eu vou pregar para alguém e alguém vai crer? Eu não estou dizendo, irmãos, que todo cristão que dá bom testemunho vai ganhar a sua família, vai ganhar pessoas para Cristo. Porque nós sabemos que Noé pregou por 120 anos, ninguém creu na sua pregação. Os filhos de Davi, eles não seguiram, muitos deles não seguiram os passos do pai. Nem os próprios irmãos do Senhor Jesus creram nele enquanto o Senhor estava nessa terra. O que eu estou dizendo, irmãos, é que a falta de testemunho de Ló, a sua inconstância, a sua relutância, fez com que ele não gerasse nenhum fruto. Irmãos, o Espírito Santo, o autor das Sagradas Escrituras, ele deixou isso aqui registrado para sinal a todos nós. Porque nos dias em que vivemos, irmãos, o que mais existe é cristão como Ló. Hoje em dia virou moda dizer, não é? Que pertencemos a alguma congregação. Nós pertencemos a alguma instituição religiosa. É moda você conversar com certos tipos de pessoas, certos tipos de assuntos cristãos. Debatemos aí assuntos cristãos. É fácil, irmãos, nós frequentarmos reuniões, frequentarmos mega eventos, grandes eventos. Todas essas coisas, irmãos, de certo modo, são fáceis da gente fazer. Isso não nos torna um cristão especial, não. Agora, irmãos, ter um profundo relacionamento com Cristo. Quando você entra para o seu quarto onde ninguém te vê, e você lá, você pode contar, falar com o seu Senhor, ter uma mente espiritual, conversar com Deus. Você, irmão, se comportar com alguém como alguém que é um verdadeiro cristão. Se você se comportar nesse mundo como que realmente pertence a outro reino, você é diferente da moda desse mundo, você não ouve o que o mundo ouve, você não fala do jeito que o mundo fala, você não se veste como o mundo se veste. Ser diferente, irmãos, onde as pessoas conseguem discernir, ver o bom perfume de Cristo na sua vida.
você ser cuidadoso com toda forma de pecado, você tremer diante da possibilidade de ofender a santidade do seu Senhor. Se você vive uma vida assim, irmãos, isso é coisa rara. Esse tipo de cristão é raro nesse tempo. Irmãos, muitos crentes hoje são como Ló, são corações divididos. Conhecem a verdade? Sim, conhecem. Ló sabia que aquela cidade ia ser destruída, mas demorou a sair. Aqueles anjos teve que tirar ele à força de lá. Irmãos, hoje, a geração de hoje, são de crentes superficiais. Nós vivemos uma geração de aparência. O que nós queremos é que as pessoas acham aquilo que... Nós queremos que as pessoas pensem bem de nós. Eu quero que as pessoas saibam que eu sou espiritual. Ou eu quero parecer espiritual para que as pessoas vejam que, olha, eu leio a Bíblia, viu? Eu faço oração, viu? Eu congrego. E quando eu quero servir a Deus, eu quero servir para aparecer para os outros. Isso é superficialidade. Mas o cristão verdadeiro, irmãos, é aquele que tem relacionamento com Deus no seu secreto, onde ninguém te vê. Você tem esse relacionamento com o seu Senhor, irmão? Você conhece a Deus profundamente? Você fala com Ele quando você acorda? Ou quando você acorda, você já sai doido, atrasado, você esquece de orar, você esquece de tudo. Como é que é o seu dia? Você conversa com o seu Senhor no seu dia a dia? Irmãos, o véu ele foi rasgado, nós temos acesso livre ao trono da graça. Nós podemos falar todos os dias com o nosso amado Senhor e ter a certeza, irmãos, que Ele nos ouve. Diz o salmista que Ele inclina os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor. Sabe quem inclina os ouvidos, irmãos? É os nossos pais, quando nós éramos crianças. E a gente, papai, e aí o pai vai e inclina os ouvidos. Assim somos nós. Talvez como crianças. Eu sou uma criança, talvez você também seja. Mas nós podemos clamar a esse Deus e Ele inclina os seus ouvidos para nos ouvir. Se nós temos pecado, Senhor, eu tenho pecado contra Ti. Eu tenho andado tão distante. Senhor, me socorre. Me perdoa. E Jesus, então, inclina os seus ouvidos e perdoa o nosso pecado. E sara as nossas feridas. Sabe o que Ele faz com o nosso pecado, irmão? Lança lá no mar. E esquece do nosso pecado. Esse é o nosso Senhor, irmãos. E esse é o Senhor que nós temos acesso livre todos os dias, 24 horas por dia. A gente não precisa ser tímido. Nós podemos adentrar com intrepidez no Santo dos Santos e falar com o nosso Senhor. Ter comunhão com Ele. Irmãos, enquanto eu estava estudando e orando, pedindo ao Senhor, Senhor, me dá uma clareza do que falar com esses jovens. Uma coisa ficou muito clara para mim. Irmãos, é que nós não podemos nos contentar com uma vida espiritual tão aquém daquilo que Deus tem nos proposto. Nós não podemos nos contentar com apenas ser um pouco melhor do que o mundo. Nós não podemos, irmãos, tentar servir a Deus e estar tão empolgado ao mesmo tempo com esse mundo. O que eu gostaria, irmãos, que nós fizéssemos, e aqui eu já estou indo para o final, quando nós voltarmos para as nossas casas, para as nossas realidades, para o nosso cotidiano, é que todos nós, irmãos, todos nós aqui, fôssemos mais sinceros, saíssemos ali da superficialidade, que a gente procurasse viver um padrão de santidade alto, agradando ao Pai em tudo. Tudo que a gente for fazer que seja agradável ao Senhor. Que a gente, irmãos, quando sair dessa conferência, que nós apresentemos todo o nosso corpo, nossas mãos. As nossas mãos é do Senhor. Nossos olhos é do Senhor. Os nossos pés são do Senhor. Todo o nosso corpo é teu, Senhor. Que possamos fazer essa oração, irmãos, para o nosso Deus. Senhor, todo o meu corpo eu ofereço a Ti como um sacrifício vivo.
que a gente, irmãos, ande em espírito, jamais satisfazendo os desejos, os anseios da nossa carne. Sabe por quê, irmãos? Sabe o que esse mundo mais precisa? Sabe qual que é a necessidade desse tempo? Essa geração, ela precisa de Cristo. Ela precisa do Senhor. Elas verão a Cristo, irmãos. Elas tocarão em Cristo. Elas conhecerão a Cristo. Sabe como? Através do seu testemunho. Através do meu testemunho. Através do meu andar. Eu e você, nós precisamos, irmãos, ser essa Bíblia aberta. O mundo não lê a Bíblia. O mundo não conhece a Deus. E nós, então, precisamos ser esse livro aberto, essa Bíblia aberta, para que eles possam nos ler e possam ver Cristo estampado na nossa face. Certo irmão gosta de dizer que o mundo precisa olhar para nós, irmãos, e desejarem ardentemente servir a esse Deus. As pessoas do mundo precisam olhar para nós e desejarem: eu quero essa vida. Eu quero viver assim, eu quero ter essa alegria, eu quero ter essa paz. Irmão, você quer ouvir do seu Senhor, servo bom e fiel? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então não seja como Ló. Não tenha o seu coração aí dividido. Mundo e Deus. Se você quer viver, irmãos, aqui nesse mundo, preste bem atenção. Porque muitos dos jovens vivem uma vida derrotada contra o pecado. Mas se você quer viver uma vida de vitória contra o pecado, que tenazmente nos assedia todos nós. Se você quiser viver uma vida vitoriosa contra o pecado, uma vida feliz, abundante, saber que Cristo está contente com você, saber que Ele tem olhado para você e realmente você tem seguido ao Senhor, que você tem dado bom testemunho. Se você não quer ser um crente inconstante, amargurado, murmurador, não tenha um coração dividido. Não seja relutante. Se você quer, irmãos, usufruir da certeza da salvação, quando você estiver indo para o seu leito de morte, e se o Senhor não voltar, todos nós iremos. Se você quer ter essa certeza de que você vai encontrar com o seu Senhor, não seja como Ló. Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, vocês vão lembrar, o que a Bíblia diz? Que ele viu os céus abertos e o Filho do Homem, Jesus, à destra de Deus, de pé. Irmãos, o que esse homem deve ter pensado? Ele estava prestes a morrer, mas já sabia que iria encontrar com o seu Senhor. Irmão, você quer ter essa certeza? De que se você partir hoje, amanhã, daqui a 10 anos, você vai estar para sempre com o seu amado Senhor? Não seja relutante. Você quer ser útil para Deus, você quer dar frutos, você quer atrair as pessoas para Cristo, você quer ganhar os seus parentes, ganhar os seus amigos, aqueles que não conhecem a Deus. Não seja como Ló. Meus irmãos, que nenhum de nós sejamos relutantes. Que nenhum de nós tenhamos os corações divididos. Irmãos, esse mundo nada tem para nos oferecer. Nada tem. Esse mundo só há trevas, irmãos. O mundo, diz a palavra, jaz no maligno. O mundo é um banco falido. Que muitas vezes nós depositamos o nosso dinheiro nesse banco falido. Que possamos olhar para Cristo, para as coisas eternas. O Senhor nos ajude, irmãos. Em nome de Jesus. Amém?